Olá, boa tarde. Cumprimentamos todas as pessoas que estão em direto conosco na ADEP TV. Esta é a segunda edição em direto. A primeira foi no dia 23 de setembro e neste momento, a partir deste momento nós estamos disponíveis para receber as vossas ideias, inclusive os vossos telefonemas, se for necessário. Hoje vai haver algumas alterações, algumas inovações, novidades no nosso programa de hoje, porque vamos experimentar um novo modelo, o podcast, que eu vou pedir ao Carlos Miguel que explique mais ou menos para mim e para aquelas pessoas que não sabem muito bem em que é que consiste o podcast. Pode ser? O podcast é um formato que permite uma maior, para nós que temos o objetivo de difundir estas emissões para o maior número de gente, há uma maior facilidade de difusão destas emissões. E para quem ouve também há uma maior facilidade de as poder ouvir, uma maior flexibilidade de poder ouvi-las, por exemplo, nos telemóveis. É muito fácil, basta descarregar uma aplicação própria para podcast e poderão ouvi-las mesmo quando estiverem no carro, no trabalho, porque não precisam de vê-las em vídeo, basta ouvirem aquilo que está a ser aqui dito, e por isso podem ouvi-las sempre em qualquer lado. Por isso, a grande vantagem do formato podcast é a maior versatilidade, flexibilidade de podermos ouvir estas emissões. Por isso, estas ainda são sessões experimentais, não é? Estamos ainda a tentar à procura do melhor modelo para chegar às pessoas, à procura desta inovação, mas vamos caminhando pouco a pouco para este modelo definitivo. Portanto, este programa de hoje vai poder ser visto através desse novo modelo e também do modelo que foi... Exatamente, vai continuar a ficar disponível no site da ADEP, não é? Da ADEP TV, mas também vai estar disponível em formato de podcast para as pessoas poderem aceder. Portanto, uma maior diversidade para chegar ao maior número de pessoas possível. Exatamente. Muito bem. Bom, vamos então continuar com a nossa edição de hoje. Está em direto com a ADEP TV e eu estou a ver aqui o Jornal do Espiritismo à minha frente e eu ia passar aqui para o nosso diretor, para o Ulisses Lopes, e queria pedir-lhe para que falasse um pouco sobre ele, se calhar fazer os destaques que considerar mais interessantes. Olá a todos, muito boa tarde. Aquilo que temos como tema central do Jornal 91 é precisamente esta procura, esta tentativa de trazer os conteúdos habituais que a ADEP traz num formato diferente. Portanto, centra-se precisamente nesta nova experiência que a ADEP se propõe realizar, que é a ADEP TV. O jornal já estará disponível, com certeza, em muitas associações e os assinantes em todas o jornal já foi distribuído. E online também. O tema central, portanto, que vemos na capa, que é precisamente esta história da ADEP TV, e preenche as centrais, em que nós vemos o nosso cenário em chroma key, onde depois poderão ver aquilo, já estarão têm a possibilidade precisamente de ver aquilo que se passa aqui. Portanto, nós aqui vemos tudo verdinho e ali com a utilização daquilo que existe disponível em termos de tecnologia, portanto, uma tentativa de fazermos um trabalho mais aproximado do aceitável possível, portanto, a aplicar aquilo que está disponível. Estamos a tentar fazer isso bem. Portanto, provavelmente vai levar algum tempo, mas, portanto, o jornal centra-se precisamente nisto, na questão do programa, no que foi a primeira experiência, no que foram as primeiras gravações e no formato, que na altura ainda não estava previsto sequer esta questão do podcast, que seria um formato um pouco diferente deste, mas como podíamos ver, ou aqueles que assistiram às gravações da última transmissão, num formato mais formal, mais televisivo, exatamente, com entrevistadores e entrevistados. Isto agora estamos num formato misto, que é quase uma rádio online,
Rádio TV, online. Quase uma rádio TV, é mais ou menos o que podemos dizer. Portanto, o jornal, em termos centrais, o tema principal que trata esta edição, trata precisamente então deste novo projeto. Depois temos uma série de outros rúbricas, artigos de opinião e entrevistas, e também um pouco daquilo que se foi passando no meio e durante aqueles 2 meses que estão para ali, que também será um motivo de conversa aqui. Temos, por exemplo, uma referência à vinda do Divaldo Franco a Portugal, que falaremos mais tarde, não é? Falaremos mais daqui por um pouco. Sim. Os artigos do costume da Gláucia Lima, que desta vez fala sobre as questões do autismo, portanto, questões que são também transversais e que à sociedade, e que há muitas pessoas com este tipo de problemas. Aquilo que foi-se passando um pouco por todo o lado, dentro daquilo que foi possível, como sabem, ou como saberão, portanto, o jornal da ADEP é um jornal que só sai de 2 em 2 meses, é um jornal bimestral. Logo, por isso, temos uma dificuldade na gestão de conteúdos, ainda bem, por sinal, porque quer dizer que só temos 2 ou 3 páginas para noticiar, previstas, com breves e reportagens e assim, portanto, e é um bocado, há muitas coisas a acontecer durante estes 2 meses e não cabem todas nas páginas dos nossos jornais, ou do nosso jornal. Portanto, aquilo que está referenciado é uma parte daquilo que vai acontecendo pelo movimento. Depois temos ainda uma outra questão que vamos também abordar hoje, que aqui online, em direto, que tem a ver com a realização do congresso das jornadas, deste caso da AM Norte, não é? Mais uma vez a ADEP TV, os artigos de opinião do costume, algumas referências depois, um tema interessante que poderíamos falar também, que seria a questão da cinebiografia de Allan Kardec, que estará para ser, em breve, chegará ao público, e depois vamos abordar ainda as questões que o Carlos Miguel daqui a bocado também irá falar sobre isto, a questão do cinema, e ainda abordaremos a questão de um livro. Portanto, são tudo temas que estão disponíveis no nosso jornal desta edição, e que esperemos tenha podido agradar, sabendo que não é um jornal e não é um formato perfeito, mas é aquilo que nos é possível fazer dentro daquilo que nós sabemos e dentro da quantidade de pessoas e colaboradores que temos disponíveis para estar connosco. Carlos Miguel, não sei se gostarias de acrescentar algo mais em relação ao jornal, ou não sei. É só, pelo menos da minha parte, agradecer a todas as pessoas que contribuem para que o jornal seja possível, e não são tão poucas quanto isso, não só os conteúdos, mas na parte gráfica, na produção, na distribuição. São muitas pessoas que estão por trás do jornal e que tornam possível que de 2 em 2 meses tenhamos um jornal espírita com esta qualidade, com este grafismo, distribuído pelo país. Acho que isso é um feito que a ADEP deve estar orgulhosa. Muito bem. E tu, Betina, alguma coisa a acrescentar? Eu posso referenciar relativamente aos artigos que li, e temos aqui alguns do nosso amigo Carlos Miguel, que são excelentes para abordarmos questões do nosso dia-a-dia, não é? Nós aqui fazemos sempre a ponte para o espiritismo, mas eles são muito atuais e fazem parte do nosso dia-a-dia. Estou-me a lembrar da crise da água, em que ele referencia que efetivamente são problemas que até os nossos governantes estão preocupados, não é? Daí podemos ver que no nosso jornal de espiritismo abordamos todos os temas atuais, não só relacionados com a doutrina espírita. Sim, mas sempre a pensar numa abordagem de acordo com... Sim, fazer sempre uma ponte onde é que se liga. Muito bem. E em relação ao projeto ADEP TV, visto que ainda é pequenino, ainda é uma criança, um bebê, se calhar, acabou de nascer, não sei se o parto já se deu completamente, se calhar não, ainda estamos em experiências, não é? Esta é a 2ª edição.
ainda temos muita coisa a alterar e tudo isso. Eu gostaria de ouvir também aqui entre nós, conversarmos um pouco entre nós sobre aquilo que vai ser hoje. O nosso programa já foi aqui abordado pelo Ulisses, mas em relação àquilo que perspectivamos um pouco, em relação àquilo que perspectivamos para este nosso programa da ADEP TV. Portanto, é algo que nós iniciamos com muito carinho e muito ponderado, muito pensado. É evidente, a ADEP já tem estes anos todos e só agora é que foi possível avançarmos com este projeto, embora já tivéssemos pensado nele há mais tempo, mas só agora é que foi possível concretizá-lo, ou começar a concretizá-lo, porque não está ainda concretizado como desejaríamos, não é? Mas pronto, mas já demos os primeiros passos, ainda estão um bocadinho periclitantes. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre como é que serão, ou como é que vocês pensam, imaginam que serão os próximos passos, digamos assim, não no futuro longínquo, é evidente, mas os próximos. Têm alguma ideia? Eu posso assim, em princípio, a ideia é termos temas definidos, não é? Trabalhados, e o nosso objetivo é comunicar, não é? Não propriamente entre nós, mas comunicar com as pessoas que nos estão a ouvir, e de preferência temas que venham a suscitar dúvidas, não é? Em muitas pessoas lá em casa que não têm tão perto associações espíritas para debater estes assuntos, e então que comuniquem connosco. O nosso objetivo é a comunicação do nosso público para connosco, num formato, não é, de interação. Refere-te não necessariamente a um público espírita. Ou um público espírita ou não espírita, não é? Porque portanto, há muitas pessoas com outros géneros de interesses, tanto sejam ligados à espiritualidade, de geral, não é? Sim. Como outras pessoas que não estejam propriamente ligadas, e puro interesse. Portanto, apesar de ser um projeto genuinamente espírita, naturalmente, nós somos a Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, portanto, pretende-se com este nosso projeto chegar a um público o mais alargado possível, portanto, procurarmos fazer uma abordagem dos temas de forma a que pessoas que não estejam muito dentro desta temática possam também entender, compreender e até interagir connosco. É mais ou menos isso, Carlos? Eu acho que o principal objetivo, como a Betina estava a falar, de comunicação, não é? Divulgação. Nós somos a Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, não é? Nosso objetivo é divulgar. Eu acho que o nosso trabalho, e acho que a ADEP tem feito esse trabalho de uma forma extraordinária, é conseguirmos encontrar cada vez ferramentas cada vez mais potentes, e que a tecnologia cada vez nos vai permitindo isso, para fazermos com que essa divulgação seja mais abrangente possível, mais bem feita possível. E eu acho que este projeto, através das ferramentas que a tecnologia nos permite, através do podcast, vai nos ajudar a fazer isso, a potenciar essa divulgação, e por isso temos que agora arranjar, e por isso estamos ainda em experiências, tentar arranjar o melhor formato, a melhor forma, para que os conteúdos que agora vamos começar a trabalhar aqui possam chegar da melhor forma às pessoas que estão lá em casa. E por isso eu acho que isto é um projeto que tem tudo para ser bem sucedido, ainda está a ser trabalhado, e eu acho que com o trabalho de todos vamos aprimorando e tornando cada vez melhor, e chegar aí um momento em que nos sintamos bastante orgulhosos. Eu acho que eu pelo menos já me sinto bastante orgulhoso de fazer parte deste trabalho da forma como está. Acho que está aqui um trabalho já excelente ao nível tecnológico, para podermos chegar com esta qualidade às pessoas. Agora precisamos também trabalhar um bocadinho também ao nível dos conteúdos, para também chegarmos e ser bastante interessante às pessoas que estão a ver e possam e aí também até solicitando um pouco a colaboração daqueles que estarão do outro lado, e não quer dizer que seja agora no imediato, ou seja, não quer dizer que sejam em direto agora. Portanto, isto também é a vantagem de estarmos a fazer isto, é que os conteúdos vão ficar online, vão ficar disponíveis para serem vistos ou ouvidos noutra altura qualquer, não é? Estarmos aqui abertos a sugestões
que é do próprio formato, a críticas? Você ligou para 9641. Portanto, estamos abertos a que possam sugerir-nos o que acharem bem, até temas de discussão, sei lá, no fundo temos vários canais, não é? As pessoas podem chegar a nós de várias maneiras, seja pelo Facebook, pelos comentários na própria publicação ou através do próprio e-mail, e que nos digam o que é que acham, se justifica, se não justifica, se vale a pena, se está a correr bem, se somos uns nabos, sei lá, qualquer coisa, não é? Que nos não posso ser eu a chamar? No fundo, a fazer este trabalho de forma mais competente. Porque isto não é um projeto para nós, não é? Isto não é um projeto para nós, isto é um projeto para... Alice, desculpa interromper-te. Eu tenho aqui uma pessoa ao telefone. Olá, boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? Lígia Pinto. Olá. Olha, eu sei que é assinante do Jornal do Espiritismo e sei que é a nossa seguidora, sei que inclusive já viu o nosso primeiro programa em direto, da ADEP TV. Sei também que está a ver o nosso programa neste momento e eu gostaria de perguntar a sua opinião muito honesta, sobre este projeto da ADEP TV. Se acha que é um projeto válido, se acha que é para continuar, enfim, a sua opinião. Pode ser? A minha opinião, claro, eu acho que é um projeto fantástico, com toda a condição de levar à frente o movimento espírita, o que é feito, sem rodeios e informação a todos os níveis, facilitando o acesso, não é? Hoje em dia nos telemóveis é fácil de acessar, nos computadores, por isso eu acho um projeto extremamente interessante e de grande abrangência, sem dúvida. Portanto, na sua opinião, é para continuar? Sim. Acho que sim. Acho que vocês têm um grande mérito. A ADEP não tem fins lucrativos, e investe na difusão do espiritismo de uma forma tecnologicamente, não só, e de conteúdo muito bom, muito interessante. Ok, muito obrigada. Alguma coisa mais que gostaria de partilhar? Não, eu quero só dizer que realmente esta iniciativa deve continuar e outros, e deixo aqui o meu agradecimento por minha parte, por poder contar com esta divulgação, mais esta divulgação que é, sem dúvida, muito, muito importante para mantermos atualizados. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Muito obrigada. Boa tarde, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Até logo. Alice, desculpa interromper-te, mas tinha aqui esta senhora em linha. Já não sei bem onde aqui ia para aí. Estava a dizer que era nos temas, as poderes podiam participar. Com a sugestão de temas ou com críticas ao próprio formato, se acham ou não interessante, se é muito demorado, se é muito curto, se é interessante, se é chato, sei lá, o que for. Não é? O feedback, não é? Queremos o feedback. Algum feedback, era muito interessante para percebermos se de facto o investimento também do nosso tempo se é bem rentabilizado e se podemos fazer melhor ou se não estamos a fazer nada de jeito. Os temas, não é? Apresentados, sugerir. Sim. Muito bem. Há algo mais que queiram neste tema dizer? Não? Podemos passar ao próximo. Passamos ao próximo. Passamos. E o próximo sou eu que gostaria de falar sobre um livro de José Lucas, que foi editado pela Federação Espírita Portuguesa, e é um livro muito interessante que se chama Crónicas Espíritas. Assim, para eles verem, em casa. Crónicas Espíritas. Portanto, é um livro interessante porquê? Primeiro, porque está indicado para todo tipo de pessoas, pessoas espíritas e não espíritas, para pessoas que gostem muito de ler e que não gostem muito de ler.
para pessoas que gostem de estar muito tempo a ler e para pessoas que não conseguem estar muito tempo a ler e que só conseguem estar 5 minutinhos. E tudo isto porquê? Porque, portanto, os artigos são pequeninos, são histórias muito pequeninas, muito diversas, portanto, que prendem, muito diversas e que acabam por... cada uma das histórias lê-se em muito pouco tempo e, portanto, por esse motivo, mesmo aquelas pessoas que não gostam muito ou de estar muito tempo a ler, acaba por ser bom para elas. Estes artigos, a composição de todo o livro, tanto quanto eu sei, são artigos que o autor, o José Lucas, fez para um jornal de que era colaborador, de que foi colaborador durante vários anos, que era o Jornal das Caldas. Portanto, são artigos que já saíram, já foram publicados no Jornal das Caldas, que é um jornal semanal, penso eu, e que depois ele, e muito bem, na minha opinião... Não é um jornal espírita? Exatamente, não é um jornal espírita, é um jornal que não é espírita. E dizia eu que ele mais tarde resolveu, e muito bem, adaptar a um livro, fazer um livro. Ele diz aqui, Crónicas Espíritas, é isso mesmo, a opinião acerca de vários assuntos do nosso cotidiano, analisados dentro da perspectiva da doutrina espírita, que não sendo mais uma religião nem mais uma seita, é sem dúvida um imenso espaço cultural objetivando uma sociedade mais fraterna, pacífica, equilibrada e feliz. Um livro que pode ser lido como quiser, pois cada artigo é independente dos demais, não exigindo que seja lido sequencialmente. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Quem estiver interessado na sua aquisição pode fazê-lo pedindo à Federação Espírita Portuguesa www.feportuguesa.pt ou através da e-mail geral@feportuguesa.pt. E acerca do livro era isto que eu tinha a dizer. Não sei se alguém de vocês quer fazer algum comentário, visto que sei que também conhecem o livro. Se ninguém quiser fazer, eu agora... E conhecemos o Lucas, não é? E conhecemos todos o autor também. Então, só dizer que o Lucas tem sempre aquele... é muito acutilante, muitas vezes, na forma como escreve, não é? Há pessoas que não se revêem e que acham que isto, que aquilo, há gente que adora, mas de qualquer maneira também de louvar este trabalho do Lucas, que é um trabalho que agora está em livro, mas que é um livro quase fora, os artigos são quase fora de tempo, não é? Porque falar agora disto é fácil, mas quando o Lucas começou a escrever para o Jornal das Caldas, terá sido para aí há 20 anos, não sei, ou perto disso. Perto disso, é? Perto disso. E o Lucas foi provavelmente, e o Lucas não me pagou nada para eu estar a dizer isto aqui, e não estou aqui a defendê-lo de maneira nenhuma, portanto nem estou a ver Estás a repor a verdade. Sim, acho que é um trabalho louvável este trabalho do Lucas, porque ele é certo que ele é persistente, é muito convicto e ele sabe, tanto, ele tem objetivos, e um dos grandes objetivos do Lucas é fazer precisamente este trabalho de divulgação do espiritismo, não é? E acho que ele é uma figura, e será, acho que na minha opinião, uma figura incontornável na história do movimento espírita português. As próximas gerações provavelmente irão ouvir falar do Lucas durante muito tempo, porque aquilo que ele fez nas Caldas, penso que ainda na dimensão que ele conseguiu fazer lá, penso que não foi repetido por mais ninguém. Com essa regularidade, com esta não. regularidade, vários anos, e com um nível de aceitação, mesmo por parte do jornal e da população das Caldas da Rainha, muito bom. Existe também neste momento um jornal de Melgaço que até está ligado à religião católica, curiosamente, em que um amigo nosso, o Henrique Silva, também é um jornal mensal, em que colabora também com artigo espírita.
Mas o Lucas aqui partiu muita pedra, sem Sim. qualquer mérito para o Henrique, claro que, Sim. e ainda bem, não é? É Sim, sinal sim. que outras mentalidades noutros locais estão e é curioso ver que também não é em grandes centros, não é em cidades como em Lisboa, no Porto ou em Braga ou em Exato, Coimbra, não é? sim, Estamos sim. a falar de cidades mais pequenas, se calhar mais discretas, e até que podíamos achar que as mentalidades estão Mais fechadas, e mais não. fechadas, e na verdade parece que não. E quem ler o livro vai ficar surpreendido como foi possível, não é? Sim, porque é um no livro, jornal são não temas espírita, espíritas. todos os temas que são temas de caráter social, caráter político, etc, mas sempre numa Ótica. visão, numa ótica espírita. Sim, assumida. Assumidamente espírita. E, portanto, quem ler o livro até vai ficar um bocadinho admirado como é que foi possível, não é? Este tipo de artigos terem sido publicados no Jornal Não Espírita. Inclusive, alguns são psicografias. Sim. Isso é Alguns são psicografias. E isso é uma coisa que é um trabalho que nós, no movimento espírita, temos que também fazer, porque ou seja, há uma divulgação para as pessoas que não são espíritas, não é? Muitas vezes há uma certa tendência para divulgação e falarmos mais para dentro do movimento, não é? Mas também é muito importante termos encontrarmos formas de falarmos para fora do movimento, para outras pessoas, não com uma intenção proselitista, não é? Mas com uma intenção de tentar divulgar e semear nessas pessoas algumas das ideias, dos princípios básicos do espiritismo. Eu acho que isso é muito importante e isso foi algo que o Lucas sempre fez. Tem conseguido fazer. Fazer. Não sei se nós até podemos aproveitar esta ancorar isto até naquilo que tínhamos mais ou menos previsto aqui dentro dos nossos guiões, do nosso guião, que era introduzirmos aquilo que foi acontecendo ao longo do ano. Porque olha, mas antes de... prende-se precisamente com a questão daquilo que foi acontecendo no movimento, e um dos eventos marcantes que tem vindo a ser durante, acho que todos os anos, não é? É precisamente a realização das jornadas de cultura espírita que acontecem anualmente nas Caldas da Rainha. Porque será nas Caldas da Rainha, não é? Não será? Pois, não é? exatamente. Não sei o que é que se algum de vocês queria dizer. Gostaria de dizer alguma coisa sobre isso? Daquilo que foram as últimas jornadas? Temos uma rúbrica mais para a frente para falar dessa. Mas podemos aproveitar já, não? Sim. Foi em abril deste ano, não é? Sim. Com o título do Paleolítico à atualidade. Mediunidade do Paleolítico à atualidade. Agora aí está, mais preciso e correto. Não é? E foi no auditório de congressos das Caldas da Rainha. E eu acho que foi é o evento do ano, não é? Sem desprestígio para nenhum, é um dos eventos do ano, não é? Exato, é um dos grandes eventos. Tem a cobertura também da ADEP, não é? Exatamente. Com transmissão online das jornadas por parte da ADEP, quase 500 pessoas fisicamente presentes nas jornadas, com conteúdos muito bons. E que tem sido uma norma todos os anos isso acontecer, e este ano parece que vai continuar com outro tema, não é? Conflitos existenciais. Sim. Causas e soluções. 13 e 14 de abril de 2019. Sim, que promete, os subtemas são muito interessantes e que de facto promete, mas se tivermos a oportunidade ainda voltaremos a este assunto. Mais uma vez de encontro àquilo que acontece lá nas Caldas da Rainha, e as jornadas têm não são, como é que é dizer, tem muita exposição nas Caldas da Rainha, não sei se notam, quando lá vamos e temos lá os outdoors e cartazes pela rua, não é? E para além disso, as próprias as entidades oficiais e locais das Caldas da Rainha, como penso que este ano não foi o Presidente da Câmara, mas foi no ano anterior, não foi? Não sei, foi um vereador este ano foi... esteve a fazer a abertura das jornadas. Portanto, há mesmo alguém oficialmente vindo das Caldas da Rainha, das entidades políticas e gestoras, sim, que estão lá e que vêm dar as boas-vindas às Caldas da Rainha por parte das pessoas que vêm assistir de todo o país. Sim, de todo o país, do Algarve, e do estrangeiro. Credibilidade, penso eu. Sim.
ao próprio e reconhecimento nas Caldas da Rainha ao trabalho que os espíritas das Caldas e de Alcobaça, convém que se diga também. Exatamente. Que a malta de Alcobaça também parece que dá ali uma mão valente. Não é? Muito bem. Agora, se calhar por uma questão prática, iríamos falar um pouco sobre a rubrica de cinema e depois iríamos para um clássico do Espiritismo, iríamos falar um pouco sobre o que é o Espiritismo e responder a algumas perguntas que entretanto chegaram até nós. Okay. Carlos, não te importas? Não. Eu vou falar só um bocadinho sobre o filme que escrevi no último jornal. No último jornal de Espiritismo, que é um filme, é uma média-metragem. O filme chama-se Quem Acende as Estrelas e eu achei muito curioso o filme, essencialmente porque é um filme feito em termos de financiamento, foi financiado por diversos centros espíritas, por eventos beneficentes que foram fazendo ao longo de bastante tempo, foram angariando fundos para a realização deste filme, deste média-metragem, tem à volta de 30 minutos, e é um filme muito interessante. É um filme que está disponível para visualização no YouTube, e então conta-nos a história de um sem-abrigo, de vários sem-abrigos, e depois vamos cada vez desenrolando a história e percebendo o que está por detrás do facto dele se tornar sem-abrigo e de algumas perturbações que ele vai sentindo. Não vou contar aqui, revelar aqui nem convém, não é? Nem convém. Mas tem uma temática espírita bem presente e acentuada. E eu achei curioso porque eu acho que é importante esta divulgação, não apenas daqueles filmes espíritas mais conhecidos, mega produções, porque estas pequeninas produções, até em vez de ser médias-metragens, às vezes curtas-metragens que existem, são mecanismos preciosos para fazermos a divulgação do espiritismo, e por isso encontrar formas de em 4 minutos, em 5 minutos, pequenos filmes, pequenas ideias que surjam com poucos meios, com 2, 3 personagens, sobre temas específicos, sobre temas específicos, com criatividade é possível fazermos coisas muito, muito bem feitas e que conseguem às vezes chegar a mais pessoas do que às vezes alguns filmes que envolvem milhões e milhões de euros. Nós temos aí às vezes filmes no YouTube, curtas-metragens no YouTube que chegam a 2, 3, 4, 5, 6 milhões de pessoas, e por isso eu acho que esta é uma forma preciosa que deveria ser incentivada, e provavelmente relativamente barata e bastante barata, exatamente. Por isso olha, nunca se sabe, adepto de repente. Sim. Problema. Sim, existindo se calhar uma ideia que realmente nós acreditemos, porque não tentar ajudar essa ideia que surge. Em colaboração. Exatamente, em colaboração. Se essa ideia surgir, estaremos abertos a tentar ajudar da forma que pudermos, de certeza absoluta. Uhum. Muito bem. Sim, senhora. Bom, então passemos agora ao próximo tema, que é o que é o Espiritismo e porquê isto. Porque, como já dissemos hoje, pretendemos com este programa, com este formato, chegar a todo o tipo de público, não é? E se para nós o que é o Espiritismo não oferece dúvidas, para as pessoas, de uma forma geral, poderá oferecer, não é? E portanto, o objetivo será esse, será tentar esclarecer esse público que não está tão familiarizado com esta temática, o que é de facto o Espiritismo. Quem é que quer começar? Para já é preciso alguém que perceba do assunto, não é? É interessante encontrarmos aqui alguém que percebesse alguma coisa sobre isso para poder dizer o que é. Eu até, mais uma vez, até estou a lembrar-me agora aqui de um folheto que o Lucas costuma usar, não é? Um tríptico, não é? Em que ele põe sempre uma coisa lá que é o que não é o Espiritismo. Não é? Mais fácil. Às vezes é mais por aí. E provavelmente aqueles que nunca ouviram falar, aqueles que já ouviram falar de Espiritismo, mas que não sabem o que é o Espiritismo, muitas vezes ouviram falar do Espiritismo e aquilo que ouviram falar é tudo menos Espiritismo, certo? Não é?
E é muito interessante ver quem, no nosso caso, e quem tem os números de telefone na internet para ouvirmos. À disposição. O espiritismo é falar com o médium, é saber coisas pessoais, e consultas, saber consultas, quando é que damos consultas, quanto é que custam as consultas. Exatamente. Pronto, e a boa notícia é que as nossas são gratuitas. Consultas que não são consultas são de borla. Portanto, não se paga absolutamente nada. E se houver algum local onde lhes peçam dinheiro, duvidem. Não é duvidem, eu acho que eu até dizia mais, eu acho que calcem umas sapatilhas e fujam, não é? Porque não estão no sítio certo, estão num sítio onde muito provavelmente não irão ouvir falar de espiritismo. Espiritismo é o quê, Carlos? O que é isso de espiritismo? Tu até escreves para os jornais, deves escrever alguma coisa disso. Pouco. É uma doutrina filosófica de consequências morais, ou uma ciência filosófica de consequências morais, segundo a definição Chavão, né? de Allan Kardec. Allan Kardec foi um educador francês, né, do século XIX, e que então foi o codificador da doutrina espírita. E, assim, de uma forma muito simples, é sobretudo uma filosofia de vida com base em determinados princípios fundamentais, a existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade das existências, a imortalidade da alma. Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, vocês vão-me ajudando. As leis morais. As leis morais, não é? A partir de todos esses princípios, o objetivo será pegar nesses princípios e adaptá-los à prática, não é? Adaptá-los à nossa vida, não é? Interiorizá-los. Exatamente. Porque o que eu costumo dizer é que às vezes as pessoas chegam à minha beira e dizem que o espiritismo mudou as suas vidas, não é? E eu digo que isso não é verdade. O espiritismo não muda a vida de ninguém, o espiritismo não salva ninguém. O espiritismo oferece as bases, não é? As ferramentas para que as pessoas peguem nessas ferramentas e mudem as suas próprias vidas. Os heróis das vidas das pessoas são as próprias pessoas. As pessoas é que mudam as suas próprias vidas. O espiritismo não muda a vida de ninguém, mas o espiritismo oferece ferramentas preciosas para que as pessoas possam fazer essa transformação e essa mudança das suas vidas para melhor. Portanto, através do conhecimento, não é? Do estudo do espiritismo, que pode ser feito através online, por exemplo, através do site da ABEP, ou que pode ser feito numa associação perto das pessoas. E isso sim é que vai mudar de facto as pessoas. Não o espiritismo, como disseste, mas sim o conhecimento que através do espiritismo nós vamos adquirindo para nos conhecermos melhor e aprendermos a saber lidar melhor connosco e com os outros, com a vida, não é? Aprendendo a fazer cada vez melhores escolhas, não é? Escolhas mais coerentes com as leis morais, as leis naturais, porque à medida que também vamos aprendendo a ser mais coerentes com essas leis naturais, vamos recebendo cada vez coisas melhores do mundo e da vida. Portanto, não é basicamente termos um médium e depois irmos ao médium e fazermos a consulta para que o médium nos diga o que é que quem fomos, o que é que nos vai acontecer, enfim, todas essas coisas, não é? Isso é tudo menos espiritismo, isso é o que não é? Não é? Como ele disse, isso é o que não é. Mediunismo, não é? A mediunidade é um princípio base do espiritismo, não é? Mas que não é espiritismo. Não é? Mas o espiritismo não é dono da mediunidade. Exatamente. Não é? O espiritismo não é dono da mediunidade. A mediunidade existe desde que o homem é homem. E por isso, agora, o espiritismo apresenta a mediunidade de alguma forma que trouxe Allan Kardec, com os seus estudos, e muitos outros cientistas trouxeram evidências de que realmente a mediunidade é algo real e que existe. E pegando nisso, o espiritismo usa a mediunidade também utiliza a nível laboratorial, nada mais do que isso. Exatamente. Não é? Olha, a propósito, recebemos aqui uma pergunta de uma senhora que eu passo a ler. Fui a uma senhora que lê tarot. Ela disse que tenho bons protetores espirituais. Expliquem porque tenho mais proteção. Daniel. De alguma forma é aquilo que nós já estivemos de alguma forma a responder à senhora, não é? Portanto, no fundo, à senhora não, ao senhor, peço desculpa, ao senhor Daniel. Ao Daniel. Porque de facto, quem não estuda espiritismo, quem não conheça, tem essa tendência que é natural, que é humana e que nem sequer estamos aqui a criticar, de ir fazer uma consulta.
para saber o que é que, como é e o que é que pode acontecer e não sei o quê. Portanto, isso, na vossa perspectiva, na nossa perspectiva, também posso falar em meu próprio nome, não tem nada a ver com o espiritismo, nem com aquilo que se pratica num centro espírita. Portanto, num centro espírita estuda-se espiritismo como uma ferramenta para que cada um de nós consiga encontrar o seu próprio caminho, não é? Exatamente, consiga... No espiritismo não se faz adivinhação. Exatamente. Nem se faz predições, consultoria, nem não é? previsões, nem consultoria, tipo nenhum. Portanto, somos nós que chegamos lá. Exatamente. O mais que poderá acontecer a quem se aproxima de um centro espírita e que estude. Não basta aproximar-se, tem que estudar ou terá que contactar com os conteúdos em geral, de diversas maneiras, pelas leituras, pelas palestras, pelos diversos cursos que as diversas associações vão fazendo, ou como disseste, através da internet, não é? É só ir à nossa página, em não é? adep.pt/curso. Exato. Aquilo que vai acontecer é que vão notar que há uma tomada de consciência para já da vida, que fazem tomada de consciência da sua própria dimensão, que não é aquela que estavam habituados até ali. Não é? Por exemplo, este amigo eu Daniel... tenho uma boa notícia para ele e para os outros que estarão a ouvir isto. Será que eu também tenho espíritos protetores bons? Tenho. Ele diz, expliquem porque tenho mais proteção. Não tem a proteção mais, somos nós que a fazemos, não é? Tem não os mesmos que tem toda a gente. Não é? Portanto, se cada um... o princípio, e isso até é interessante, porque está em concordância com outras teorias e outras filosofias, que não o espiritismo. O espiritismo também nos diz que todos nós temos estamos ao encargo de alguém, não é? Que está numa dimensão diferente e que poderão ser espíritos protetores, poderão ser, noutros locais lhes chamarão anjos da guarda, por exemplo. Exato, familiares. Espíritos enfim, familiares, amigos, guias, que estão a ajudar. Portanto, ao Daniel, o que eu não tenho que lamentar, não tem espíritos protetores melhores nem piores do que os outros. Tem espíritos protetores iguais. Todos nós temos bons espíritos protetores, porque senão não seriam com certeza espíritos protetores, não é? E há aqueles que estarão a assistir a isto e que... será que eu também tenho? Tenho e não precisam de ir a nenhum sítio. Para saber isso. E se estiverem atentos... Claro que depois também depende de nós, da nossa atitude, da forma como encaramos a vida, da forma como agimos. O que esse nosso bom espírito protetor poderá fazer por nós, não é? Exatamente, aquilo que ele pode de facto colaborar, não é? Naquilo que vai colaborar, naquilo que nós permitirmos que colabore. Isso depois depende aí que entra o nosso mérito, não é? Exato. O nosso mérito é a nossa responsabilidade. E a própria disponibilidade que nós damos a este protetor. Exatamente, é? também. Se nos pomos a jeito, não é? Exatamente, porque ele está lá sempre pronto a sugerir as coisas, não é? Em sintonia com ele ou não. Ele até estamos num caminho diferente e para fazer uma coisa que não é suposto ou não será positivo para nós fazer, e ele estará lá a dizer, olha, vais por aí. E as nossas antenas não estarem para ali viradas e não vamos ouvir nada do que ele está para ali a dizer. Lá está, é uma tomada de consciência de que depende muito mais de nós do que depende de agentes externos ou de consultas ou daquilo que supostos médiuns nos poderão vir a dizer, olha, ou a orientar. Aliás, a filosofia espírita é libertadora nesse sentido, no sentido em que nos responsabiliza, não é? Uma responsabilidade que não tem nada a ver com culpa, nem com nada de negativo que nós possamos aqui pensar, mas, portanto, uma responsabilidade que nos incita a seguir para a frente, não é? A sermos cada vez mais... Eu sou sempre um bocado, tu sabes, não é? A questão da responsabilidade, para mim, durante muito tempo, pesou-me nas costas. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Talvez não tenhas entendido, sim, não é? Mas eu gostaria se não concordarem, acho que mais do que nos responsabilizar, o espiritismo capacita-nos. Sim, sim. Não é? E ao capacitar-nos, essa própria responsabilidade não é pesada, porque ao capacitar-nos nós fazemos naturalmente... É responsabilidade, liberdade, é mais libertadora. Mais facilmente libertadora. É mais libertadora. É? Então somos muito mais capazes e automaticamente não precisamos estar preocupados, porque o erro faz parte, não é? Enganar-nos faz parte. Só que há uma tomada de consciência disso mesmo, que é permitido errar, porque faz parte, porque nós somos aprendizes. Até estou a lembrar aqui de um artigo de um grande colaborador e de uma pessoa com grandes créditos a nível espírita, não sei se conhecem, o Carlos Miguel, que escreve no nosso jornal também, não é? Que ele tem aqui um artigo, já não sei como é que se chama. Então este?
O imperfeitinho da o Silva. Imperfeitinho da Silva, não é? Está muito bom esse artigo. Que é muito interessante. Muito bom. E que venha falar sobre isto. Exatamente. Não é? Vem falar precisamente sobre isto. Este artigo no jornal é poderoso, na minha opinião. Porque, de facto, dá-nos a entender precisamente isto, que nós somos... Em que patamar estamos? Sim, somos pessoas normais e que fazer as coisas mal faz parte. Sim. E não fazemos porque somos maus, fazemos porque não sabemos fazer melhor. E o Espiritismo aqui é uma ferramenta espetacular, não é? Ao capacitar-nos, mostra-nos o caminho e permite-nos perceber que estamos a fazer mal quando estamos a fazer mal. Quando andamos aí ao Deus dará, a gente nem dá conta disso, não é? Faz mal e pronto. Nem dá conta que erra. Nem sabe porque é que sofre. E nem sofre, aprende. Não aprende, nem sequer está disponível para a aprendizagem, porque nem sequer sabe que tem que aprender aquilo. Não está consciente, não é? A dor, gostei daquela parte em que tu dizes, depois a dor vai sendo cada vez maior, não é? Vai doendo sempre mais um bocadinho. Para tentar mostrar às pessoas que realmente o caminho não é por aí. Não é? Exatamente. É um sinal, não é? E, às vezes, é um alerta. Ou estamos despertos para isso. A tal ou não. liberdade que nos empurra, de facto, para essa responsabilidade libertadora. Sim. Exatamente. Não a responsabilidade no sentido de peso, castradora. Não, mas de a liberdade plena no sentido... Sim, e sobretudo aí também traz a ideia do Deus, não é? Porque faz parte também dos princípios espíritas, a ideia de Deus não como alguém que nos pune pelos nossos erros, pelos pecados, entre aspas, não é? Mas alguém que em todas as ações procura uma ação pedagógica para nos ajudar a tornar cada vez melhor. Não é? Utiliza todos os mecanismos que nós lhe permitimos, de alguma forma, para que possamos caminhar para ele, não é? Que é esse o objetivo. Quando dói muito, quando a dor é muito grande, o sinal é muito ostensivo, não é? Exatamente. Portanto, se a dor é grande, é porque o caminho não é aquele de certeza, não é? Exatamente, temos que reformular. É interessante ver que muitas pessoas, quando iniciam o estudo do Espiritismo, que ao fim de pouco tempo... Olha, espera aí. Temos aqui outra pergunta interessantíssima. Odete pergunta, porquê é que vos interessais tanto pelo Espiritismo? Olha, uma boa pergunta. Não, podia dizer que não temos mais nada que fazer. Era isso que tu estavas a dizer, por isso eu te interrompi. Estamos quase a responder, não é? Por isso te interrompi. A isso. Porque, de facto, a gente, uma das coisas que acontece é que a gente encontra-se. Não sei se convosco... Claro. De repente descobres que és alguém e que... Descobres-te. Porque até aí dificilmente cogitavas descobres os outros e descobres que as coisas são como são. Quase que só podem ser assim. É quase como um despertar que surge, né? A gente que anda um bocado ensonado, não é? E depois parece que de repente acorda para a vida, acorda-se e começa a saber as coisas de uma forma diferente, não é? Eu interesso-me tanto pelo Espiritismo que a gente sentiu na pele, não é? A importância e a transformação. Não que o Espiritismo fez em nós, mas que nós fizemos por causa daquilo que fomos aprendendo no Espiritismo. Não é? E isso transformou e tornou a nossa vida bastante melhor, não apenas na nossa relação connosco, mas na nossa relação com as nossas famílias, na nossa relação com os nossos amigos, nas relações de trabalho, não é? E isso teve uma transformação tão extraordinária, não é? Que então nós queremos saber mais, não é? Queremos aprender mais e também de alguma forma tentar divulgar isso para que as outras pessoas também possam partilhar disso. Também vai acontecendo, não é? Porque eu lembro-me quando comecei a estudar Espiritismo, aquilo era chinês para mim, não é? Depois comecei a entender, mas tudo ao contrário, tudo mal. E depois persisti, porque sou teimosa, e continuei, e aí comecei a vislumbrar e tal. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai interiorizando a ideia cada vez melhor, cada vez numa percepção cada vez mais lúcida, não é? E se calhar mais ampla. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que não é assim, então vou começar a ler e tal, para eu aprender Espiritismo. Ótimo, tem de se começar, sem dúvida. Mas só depois de uma pessoa o interiorizar, passado algum tempo, e meditar muito, e relacionar ideias e coisas, e livros, e autores, e sei lá o quê, é que nós vamos construindo dentro de nós esse edifício que de facto... É um processo e que está a ser construído. A nossa
as coisas vão aos bocadinhos. Nossa vida vai-se transformando, se calhar, um bocadinho para melhor agora, mais outro bocadinho à frente. Quando pegamos nessas ideias, não é? Começamos a conhecê-las, não quer dizer que imediatamente nós nos transformemos por... Exatamente. Mas também não, para que as pessoas não percam a esperança, não é? Dizer isto vai e vai levar-me uma vida inteira. Não. Começa-se uma vida inteira, se calhar, não notar. chega, são precisas várias vidas. Começa-se logo a notar. Mas às vezes há transformações que se dão em semanas, em poucas semanas, em meses. Depende das pessoas. Olha, há pessoas que vão à reunião de atendimento, que vão um farrapo autêntico, especialmente pessoas com mediunidades ostensivas, não é? E pessoas que já passaram naquilo, já estavam naquilo há 20, 30, 40, 50 anos. Já passaram por muitos locais também, não é? E que também já passaram por muitos locais. E é o maior conforto que pode dar à gente é saber que na própria reunião, no fim da própria reunião, a pessoa já está diferente. E depois, quando passado uma semana já se nota uma diferença muito grande. E depois, na próxima semana, a pessoa já se sente salva, entre aspas. Portanto, há situações que são, de facto, muito raras. Agora, essas pessoas ainda não conseguiram interiorizar a doutrina, mas como iam com muito sofrimento, e isso acontece, a maior parte das pessoas que vão à associação, a maior parte, não sei se é a maior parte, mas muitas pessoas que vão à associação espírita vão porque estão a sofrer, e essas pessoas, claro que não demoram anos, encontram quase de imediato alívio. Mas nós no que estamos a falar aqui é na ideia espírita, não é? No conhecimento, na transformação efetiva, não é? Uma experiência que tenho tido, não sei se é mesmo que a vossas, que há um ingrediente que é fundamental no processo, que é a paciência. As pessoas têm que ser pacientes e dar tempo e persistente. Ao tempo, não é? Porque há pessoas que chegam e têm 50 anos e estão há décadas num processo de sofrimento e que de repente acham que numa semana ou 15 dias ou um mês tem que ficar tudo resolvido. Portanto, mas isso também depende muito de cada pessoa. E da ideia que se transmite e como se transmite a ideia, não é? Porque se a pessoa for bem informada, se explicar como é o processo, o papel que ela terá de desempenhar, o papel que compete ao centro espírita, o papel que compete a ela, etc. E tudo isso acontece numa reunião de atendimento. A pessoa fica bem informada, colabora, é essa a experiência que nós temos, não é? É dar ferramentas às pessoas. Exatamente, dar ferramentas, porque elas depois sentem que foram elas que conseguiram aquilo. E foram mesmo, e só assim funciona. Portanto, e o que é que isso faz? Faz com que a pessoa ganhe autoestima, que não tinha, estava a zero, não é? E que a partir dali ela começa de facto a evoluir muito rapidamente, porque vê que o papel principal é dela. Aliás, é dito mesmo isso, o papel principal é da pessoa. A Associação Espírita tem um papel secundário de acompanhamento, de aconselhamento, de outros papéis que são absolutamente secundários. E, portanto, a partir daí, a pessoa acaba por entender porque é isso que é dito e mostrado e provado, se ela quiser, vai sair daquele sofrimento. Não é? E nós lá estaremos para dar uma mão, se for preciso. Exatamente, e estaremos sempre ali, porque isso também é importante, sentirem-se apoiadas as pessoas, mas o papel é delas e, portanto, elas ficam... É interessante ver que grande parte, muitas vezes, em vidas, as pessoas é nesse local ou nessa experiência que se sentem pela primeira vez acompanhadas. Sim. Não é? Na nossa associação e certamente nas associações de toda a gente, de todas as pessoas, em todas as associações, vão lá pessoas que são diagnosticadas, nós temos vários casos lá na nossa associação, que durante 30, 40, 50 anos considerados esquizofrénicos, portanto a tomarem medicação para esquizofrenia, para bipolaridade, para outro tipo de demências, outro tipo de problemas, etc. E que tu tens lá, algumas no curso, que foram por nós, que foram através... E que de repente chegam à conclusão que afinal são pessoas normais. Quer dizer, isto é uma coisa verdadeiramente impressionante. E, portanto, o espiritismo é tudo isso. E é por isso, querida Odete, que nós nos interessamos tanto pelo espiritismo, porque nos transforma, porque nos torna pessoas mais completas, não é? Mais felizes,
porque sabemos dar valor àquilo que de facto achamos que tem valor, desvalorizar aquilo que não tem valor nenhum. E nem sempre é fácil. Mesmo assim, não é? É uma luta, é um aprendizado. Eu nem diria uma luta, é um aprendizado. É um aprendizado. E pronto, e depois também estes prazeres grandes de estarmos ali disponíveis para colaborar com aquelas pessoas que ainda não conseguem por si só fazê-lo. Que isso provavelmente também terá acontecido com alguns de nós, não é? Claro, sim, noutras fases da vida, naturalmente. Muito bem, olha, estávamos aqui toda a tarde, não é? Exatamente. Mas não pode ser. Já não temos ninguém online. Já foram todos embora. É pena, não por nós, mas por eles. Bom, então vamos agora fazer assim uma retrospectiva. E estamos quase no final, não é? Sim, uma retrospectiva do ano 2018, visto que estamos a chegar ao final do ano, não é? Falta pouco tempo. E começaríamos então por falar sobre um acontecimento. Claro que não vamos aqui falar sobre todos os acontecimentos que se efetivaram durante o ano de 2018, que nos perdoem as pessoas sobre os quais nós não vamos falar, mas selecionamos 3 ou 4 que consideramos que, na nossa ótica, na nossa perspectiva, que é sempre relativa, consideramos que foram os mais marcantes, não digo importantes nem nada disso, mas tiveram maior envolvência. E então começaríamos por um que foi da organização da Associação Médico-Espírita do Norte, e que ocorreu em outubro. Começámos praticamente pelo fim, mas não interessa. Em outubro, e que foi o 6º Seminário de Medicina e Espiritualidade. Alguém quer falar sobre isso? Alguém quer falar sobre isso? Tem um histórico, não é? Já não é a primeira vez que vai. É o 6º. Já é a 6ª vez, e pelos vistos vai reunindo cada vez mais, porque o próprio espaço foi evoluindo também à medida das necessidades, não é? E é um espaço que tem interesse, e por isso o referimos aqui também, devido à envolvência que tem, como disseste, e à própria comunidade que está envolvida dentro tanto da organização como da participação no próprio evento. Que são ligados à saúde, não é? Sim, é engraçado porque é uma classe que está normalmente associada a algum ceticismo, não é? Porque normalmente, e depois também à própria credibilidade que o povo em geral lhes dá. São médicos e são enfermeiros e são gente ligada à saúde. Alô? Estou? Olá, Ulisses, peço desculpa, mas tenho aqui uma pessoa que esteve precisamente neste seminário em Braga. Olá, boa tarde, como está? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Olha, não sei se está a seguir o nosso programa, mas estamos a ligar-lhe especificamente para nos falar sobre o 6º Seminário da Responsabilidade da AMNorte de Medicina e Espiritualidade, que sabemos que esteve presente. Certo? Sim, estive, é verdade. Estamos a falar com a Lígia Bittencourt Pinto. Com a Lígia Bittencourt Pinto. A Lígia Bittencourt Pinto, tanto quanto sabemos, é colaboradora do Centro Espírita Caridade por Amor, do Porto, não é verdade? Exatamente. Já há bastantes anos. Sim, quase 20 anos de SECA. De SECA, portanto é a sigla da vossa associação. Sim, mas é com C, tá bem? Sim. É com C no fim. Muito bem. Não é com K. Com 2 Cs. Olha, Lígia, então, muito obrigada pela sua ligação e vou então perguntar-lhe, visto que esteve presente no 6º Seminário de Medicina e Espiritualidade, vou perguntar-lhe qual a sua opinião acerca deste seminário. Olha, eu gostei imenso do seminário, já estive em outros,
mas acho que, na minha opinião, os temas foram bastante, de uma forma abrangentes, mas atuais, acima de tudo atuais. Gostei imenso das colocações feitas pelo doutor Gelson, né, o psicólogo, fez assim iniciou num tema sobre Joana de Ângeles, não é, a área, os livros psicológicos de Joana de Ângeles, que foi realmente muito interessante, mas também o Dr. Décio Gandoli Júnior foi fantástica a colocação que ele fez nas duas palestras. A doutora Gláucia Lima também, quando abordou a parte da mediunidade, o tema foi assim, muito interessante. Então, realmente com muito boa qualidade o seminário, com temas muito atuais, abordados de uma forma bastante realista, diria eu, bastante técnica, e eu acho que é por aí, acho que é isso que a gente espera, porque também sou médica e gostava de ouvir realmente isto, mais do que suposições, fatos, as coisas realmente, comprovações, e achei que estava muito interessante o seminário. Meus parabéns à AME Norte. Eu ia pedir-lhe para destacar alguns, mas não foi necessário, porque leu o meu pensamento e já se adiantou. Por isso, se não tem assim mais nada a acrescentar, resta-me agradecer a sua participação. Eu é que agradeço e parabenizo a ADEP pela esta iniciativa da TV, a ADEP TV, que realmente está a seguir o nosso programa? Está a seguir... de momento não, assisti o primeiro, não estou a acompanhar porque o meu computador deu problemas, tenho muita pena, mas assim, meu computador deu problemas e não consegui aceder. Olha, então não está a ver aqui estes 4 crominhos, parecem 4 astronautas. Fiquei assim meio frustrada de não conseguir aceder, mas enfim, olha... Mas pode ver sempre depois. Isto fica gravado. É o que eu vou fazer. Fica gravado e pode ser sempre visto. E puxas para a frente depois. para ouvir depois o que disseste. Pois é, fica para a posteridade, responsabilidade. Exatamente. Não? Olha, muito obrigada pela sua participação. Um beijinho muito grande e até sempre. Até sempre, beijinho grandes e mais uma vez, muito obrigada a vocês pela iniciativa. Obrigada. Adeus, boa tarde. Até logo, boa tarde. Desculpa, mais uma vez interromper. É o teu forte, tiraste a palavra. É interromper as pessoas, não é? Pronto, falava da envolvência dos intervenientes, no fundo. Pois, aliás, esta pessoa com quem falamos também é médica. Também é médica. E ainda bem, porque, quer dizer, sendo que aquilo é uma organização e um evento aberto à comunidade em geral, a quem quiser participar, não é? Portanto, não é forçosamente para a comunidade médica, e ligada às áreas da saúde. E vemos que também há muita gente que não tem nada a ver com saúde e que vai participar porque gosta e porque os médicos ainda têm, e como outros deveriam ter e terão também, são muito levados a sério. E quando grande parte das pessoas olham para o espiritismo de esguelha, não é, com desconfiança, se bem que o espiritismo é intocável, penso eu, nisto, independentemente das pessoas que o estudam ou que o seguem ou que o divulgam, nada disso afeta ou belisca ou promove as suas bases. Exatamente, portanto o espiritismo é o que é e ponto final. Claro. Mas para muitas pessoas o facto de serem médicos, de ser uma comunidade que é respeitada, que tem credibilidade, também atesta no fundo para outra comunidade, vá lá, a grandeza que o espiritismo possa... Se calhar muitos dos nossos ouvintes até ficam admirados por haver associações também há médicas. Exato. Há médicos, há juízes, há advogados, há trolhas, há mulheres adias, há pessoas de desempregados. Há pessoas interessadas, não é? Em se conhecerem. Há crianças. Exato. Há crianças. Isto não é um movimento para profissionais, é um movimento para pessoas. Para toda a gente, claro. E as pessoas são abrangentes, são todas, não é? Não sei se acham, se concordam comigo ou não, não faço. Concordo, sim, senhora.
Eu deixava aqui uma dica que, como médicos que são, para tratar pessoas melhor conhecendo a essência, muitas das vezes, das doenças, de onde é que elas provêm, não é? Exatamente. Então, certamente a profissão de médicos só tem vantagens em conhecer, não é? Voltando um bocadinho atrás, essas pessoas de que me referi há pouco, que foram diagnosticadas como esquizofrénicas e bipolares, não sei o quê, se os médicos que fizeram o diagnóstico fossem espíritas, não é? Se tivessem conhecimentos, neste caso específico, sobre mediunidade, nunca tinham feito esse tipo de diagnóstico. Claro que não estamos aqui a criticar os médicos, naturalmente, não é? E até porque alguns serão mesmo esquizofrénicos. Exatamente. A esquizofrenia existe, a bipolaridade existe. Infelizmente, não é? São doenças que estão muitíssimo bem catalogadas, e disso não há dúvidas nenhumas. Mas como têm muitas pontes comuns ao nível de sintomas com a mediunidade, quem não conhece a mediunidade, naturalmente, confunde, mas isso é natural, é absolutamente normal e natural. Aquilo que nós estamos aqui a dizer é única e simplesmente que o conhecimento espírita iria ser uma mais-valia na análise, na avaliação, não é, de diagnósticos mais eficazes e mais precisos. O conhecimento espírita, neste caso, ou dos princípios espíritas por parte dos médicos, para além de capacitar o médico na sua profissão, sem dúvida, também promoveria uma melhor abordagem do médico ao paciente e às suas problemáticas, e o próprio paciente teria todas as vantagens em ser, seguido por um médico que fosse... Ou que tivesse esse conhecimento, que seja espírita, que tenha esse conhecimento. Sim, claro, que tenha esse conhecimento. E não são raras as histórias, até no conhecimento popular, de variados médicos que nem sequer são espíritas, mas que em determinado ponto das abordagens dizem, olha, o seu problema não tem nada a ver com isto, o melhor é que procure este um centro espírita. Exatamente. Sim, isso é verdade. Porque reconhecem que o problema não é físico, é um problema... Exatamente. Para o desempenho da sua própria profissão seria uma mais-valia, não é? Mas pronto, lá iremos. E seria uma vantagem para toda a gente. Exato. Ora bem, além então... de que mesmo haveria menos pacientes. Pois. Essa até seria a grande vantagem, porque aí os médicos, já não é interessado. Se calhar para alguns médicos não seria muito interessante, não é? De repente havia falta de matéria-prima. Não. Mas uma coisa acontece, é que de facto quem estuda, quem brega pelo autoconhecimento, como vai mudar parâmetros de vida, vai comportar-se de maneira diferente, também vai ficar menos doente. Pois. Não sei, é verdade ou não? Claro que é. Só minha falar, claro que é. Aliás, ainda daquela temática de que o espiritismo cura, não é? Que é um grande ponto de interrogação. O espiritismo não cura. O que cura é o conhecimento espírita. Isto é, quando as pessoas dizem que o espiritismo cura, vou a um centro espírita, falo com uma médium, eu sou atendido por um médium e depois o médium vai curar-me. Não, aí não cura, zero, não é? Agora, o que vai curar de facto é o conhecimento que vai adquirir. E vai fazer outra coisa, vai prevenir. Vai ser e prevenção também, vai ser uma autocura, não é? Sim. Uma autocura. Quando as pessoas vêm Temos um convidado especial ao telefone. Fomos informados de que temos um convidado especial ao telefone. Neste momento não fazemos ideia de quem seja, mas aguardemos até ao momento ele pode falar, não é? em que isso seja possível. Só mais um bocadinho. Portanto, Olá. Boa tarde. Eu estou a ouvir bem. Reconheces esta Estou a voz? ouvir bem. É o Vasco? Não é? É o Zé o Lucas. Olá, Lucas. É um espírito Olá, boa tarde. É um espírito do outro mundo. O Lucas. É o teu amigo do livro. Lucas, já falámos sobre o teu livro Crónicas Espíritas. Tu estás a assistir ao nosso programa? Não, eu neste momento estou a conduzir, estou de regresso a casa. Então depois poderás ver. Nós estamos em direto, mas depois puxas a fita atrás, a fita magnética, puxas atrás e depois vais ver o que nós falámos sobre o teu livro. Olha, Lucas, de facto a gente não tinha
não pensava que íamos ter esta feliz novidade, mas já que estás ao telefone, eu gostava de te perguntar, de fazer dois tipos de perguntas diferentes. Uma já aconteceu, que foi sobre as Jornadas de Abril de 2018. Se puderes fazer um balanço sobre essas jornadas para os nossos ouvintes, agradecia que o fizesses. Pode ser? Pode. Nós todos os anos organizamos nas Caldas da Rainha, em conjunto com o Centro de Cultura Espírita, em conjunto com a Associação de Alcobaça, as Jornadas de Cultura Espírita. Foram as 14ª, decorreram em abril passado, e onde estiveram 526 pessoas de todo o país e do Brasil e Espanha. Foi um ambiente muito interessante porque é um debate do espiritismo de uma maneira arejada, simples, mas muito séria. E este ano vamos tentar vamos fazer novamente, será no dia 13 este ano, e 14 para o ano, não é? Para o ano. Exatamente, em 2019. Dia 13 e 14 de abril, já está marcado, será no Centro Cultural e Congressos Caldas da Rainha. Onde, aliás, foi o último também, não é? Sim, com o tema central, conflitos existenciais, e com a presença muito especial do artista da Associação Brasileira de Artistas Espíritas, Edmundo César, que é um ator notável, que irá estar em Portugal durante uma semana e meia para trabalhar com alguns centros espíritas daqui da região, e também para estar nas jornadas onde irá ter duas performances sobre teatro espírita. Muito bem. Então prometem. Sim. Nós vamos tentar, dentro da nossa capacidade de entendimento do espiritismo, dignificar a obra de Allan Kardec, trazer esclarecimento, consolar, fazer acima de tudo um espaço de convívio, onde as pessoas sejam mais importantes do que as ideias, mas também procurar ter ideias sérias e bem baseadas na obra de Allan Kardec, para que possamos divulgá-la com credibilidade. Olha, Lucas, e porquê a escolha do título? Tem alguma história ou não? Não, conflitos existenciais. nós estivemos a estudar e lembramos o que é que a Terra neste momento mais precisa. E então, neste momento, a Terra está na Terra estamos em permanente conflito. Uns com os outros, nós em conflito com o próprio planeta Terra, portanto, nós em conflito connosco próprios, e então vamos tratar os conflitos existenciais do ponto de vista macro e do ponto de vista micro, dentro da ótica espírita, tentando contribuir assim para a pacificação interior das pessoas e também da sociedade. Muito bem. Olha, dentro da ótica macro, por exemplo, podes avançar algum subtema? Sim, um dos principais temas que nos aflige hoje em dia são as alterações climáticas, que são dramáticas. Isso tem a ver com o espiritismo? Tem tudo a ver com o espiritismo. Porque a Terra só está assim porque nós, não tendo conhecimento do espiritismo, e mesmo os que têm conhecimento não o vivenciando, contribuímos para o desequilíbrio ambiental do planeta. Tendo essa consciência ecológica, essa consciência da reencarnação, da pluralidade das existências, da lei de causa e efeito, obviamente nós vamos ter muito mais cuidado com a Terra, e temos de ter já num prazo muito, muito curto prazo. Temos que começar a fazer alguma coisa por isso. E então o espiritismo tem uma palavra a dar, e vamos dá-la, e depois quem quiser seguir, segue. Muito bem. Olha, e nos conflitos existenciais micro, tens algum destaque? Temos vários, né? Temos vários os conflitos que nós temos connosco próprios, nomeadamente que é o complexo de culpa que trazemos de séculos anteriores, onde quase todos nós já estivemos na Igreja Católica e fomos educados dentro da culpa.
e que ainda hoje nos moe muito e contribui muito para o nosso mal-estar espiritual e até orgânico, né? Entre a culpa, o ódio, a raiva, o medo, tudo isso nós vamos trabalhar de um ponto de vista otimista, positivo e também técnico-científico, né, obviamente. Muito bem. Alguma coisa mais que gostasses de destacar? Gostaria de destacar que, pronto, esse evento vai ter a colaboração da Federação Espírita Portuguesa, já está confirmada, vai ter a colaboração da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, que aliás, sem essa colaboração não teríamos o evento que temos, e vai ter a colaboração de outros espíritas do norte e sul do país. O preço vai ser o mínimo dos mínimos, que é 12,5 € por pessoa, apenas para pagar as despesas, e se calhar não vai pagar todas, mas mesmo assim, se houver alguém que não possa pagar os 12,5 €, a organização terá todo o gosto em oferecer a entrada, porque, acima de tudo, o nosso evento não pode ser elitista, tem de ser um evento 100% espírita e, como tal, qualquer pessoa tem de ter acesso a ele. Muito bem, bonitas palavras. Olha, Lucas, muito obrigada pela tua participação. Continuação de boa viagem, e já sabes, quando chegares à tua casa, a primeira coisa que tens de fazer é ver o nosso programa, está bem? Mesmo antes de ir à casa de banho, não é? Aliás, foi apanhado de surpresa, que nem sequer sabia que estavam a gravar. Para tu ver. Mas irei ver, obviamente, e obrigado pela oportunidade, pela gentileza, pela amizade, companheirismo. Obrigado. E também confiança que depositaram em nós. É recíproco. Obrigada. Boa viagem. Obrigado. Boa viagem. Obrigado. Ora bem, dá-me a impressão que está... Ai não, falta-nos falar aqui ainda de uma coisa que também tínhamos alinhada, penso que só de uma, que é a vinda do Divaldo Pereira Franco, que esteve cá entre nós em outubro passado. Esteve em Lisboa, São João de Ver, Coimbra e Olhão, não é? Acho que foi nessas 4 cidades. Divaldo Pereira Franco é muito conhecido dos espíritas portugueses, eu diria dos espíritas do mundo inteiro, porque ele é muitíssimo viajado. Espíritas e não espíritas também, não é? E, portanto, para nós merece destaque, de facto, a vinda dele, de tanto mais que já está numa idade bastante proveta, não é? E exatamente. Nunca sabemos se, pelo menos no corpo físico, é a sua última visita. Também não sabemos sobre nós, mas visto que isso é verdade. Mas quer dizer, há bocado que não fazíamos adivinhação e exatamente. Mas diz que de velho ninguém escapa, não é assim que se costuma dizer, é o ditado popular. Por isso, pronto, gostaríamos de deixar este destaque deste grande divulgador da doutrina espírita a nível mundial, que tem uma relação muito grande com Portugal e que vem a Portugal, tem vindo a Portugal ao longo de toda a sua vida inúmeras vezes, não sei quantas, não faço ideia, mas muitas vezes, e que encanta as pessoas, de uma forma geral gostam muito de o ouvir. E não sei se vocês querem dizer alguma coisa em relação a isso também. Já estou, Carlinhos, isto é qualquer coisa. Não, realmente é aproveitar enquanto cá está, não é? Para usufruir. Já vi presencialmente Divaldo várias vezes e é sempre é agradável, não é? Muito agradável. E um enriquecimento íntimo muito grande, e por isso é preciso aproveitar todos os momentos em que ele consegue estar presente. O Divaldo é a referência, não é? Penso que a nível mundial do espiritismo. E o homem, quer dizer, isso, sobretudo uma admiração enorme pelo homem, pela disponibilidade, não é? Não só antigamente, mas
contínua para aproveitar todos os momentos que tem, todas as forças físicas que tem, para divulgar o espiritismo, não é? sempre que pode, não é? Porque já há alguns anos desta parte que ninguém de certeza lhe pediria para que ele continuasse a ter a viajar tanto e a ter o esforço pessoal e físico que ele tem para continuar a fazer isto que gosta e que adora, e nota-se isso, mas que ele nunca quer parar, e por isso é uma admiração grande por essa forma de estar, e este compromisso que se nota com a divulgação do espiritismo. E nós que nos queixamos tanto às vezes, não é? Com falta de tempo, não temos tempo para nada, certo, com metade da idade dele, certo, exatamente, não é? Ou menos ainda. É uma lição muito grande. Pois é, meus amigos, olha, estávamos aqui até não sei às quantas, mas vai meter-se agora ao telejornal, não é? Pois é. Estávamos aqui até já, 7h42. já, segundo indicação, já esgotámos o tempo, bastante, portanto, com muita pena nossa, agora que estávamos a gostar tanto, não é? Que estava a ser tão bom, tão agradável, estarmos aqui todos juntos. Vamos ter de terminar, não é? Despedir-nos dos nossos ouvintes, dos que estão em direto e daqueles que nos irão ouvir no futuro, até ao dia 24 de março, que será o nosso próximo direto, e ficam já todos convidados, portanto, ponham nas vossas agendas, 24 de março, sensivelmente 16 horas da tarde. Ponham nas vossas agendas, principalmente, se não quiserem assistir, não é? Arranjarem outra coisa que fazer. E, em princípio, iremos encontrar-nos de novo aqui neste estúdio no dia 24 de março para mais ideias, mais conversa, mais temas, coisas novas, assim pensamos. E da nossa parte, desejamos sinceramente que tenhamos proporcionado uma tarde agradável a todos quantos nos ouviram. Da minha parte eu despeço-me, não sei se da vossa parte também. Sim, senhora. Sim, então, queremos também obrigada. Agradecer às pessoas que comunicaram connosco. Muito importante o feedback com elas lá em casa. Àqueles que assistiram. Sim. Sim, já dissemos. E até uma próxima. Não é? E até, Exato. Até breve. Tudo de bom. Boa tarde.